Sim, o estado de São Paulo já está preparado para uma abertura gradual da economia. Vamos lembrar que o mais célebre líder político da quarentena horizontal é o governador paulista. E vamos lembrar que o estado foi o epicentro da pandemia aqui no Brasil, com um recorde de casos de contágio e óbitos por Covid-19. Portanto, João Dória, além de ferrenho defensor do isolamento social, é o gestor da maior crise de saúde do país. Então, se esse político apresenta à sociedade um plano de abertura econômica que vai na contramão do seu discurso anterior, mais alarmista, é porque já passou da hora de flexibilizar a quarentena horizontal. E aqui eu faço questão de repisar meu argumento de meses. Não há nada menos científico do que tratar situações diversas da mesma maneira, porque não se resolve problemas diferentes com igual solução. Isolamento horizontal em São Paulo significa tratar 645 municípios e 46 milhões de habitantes da mesma forma. Faz sentido impor as mesmas restrições de uma região altamente infectada, com sistema hospitalar sobrecarregado, para uma cidade com poucos casos da doença e leitos disponíveis? Faz sentido impedir atividades econômicas que, assim como a indústria, assim como a imprensa, conseguiram operar com protocolos rígidos de distanciamento social? A quarentena horizontal, que vigorou por 70 dias em São Paulo, é uma política pública burra que nivela todo o estado no pior cenário possível. Pandemia associada à paralisação econômica, que acarreta perda de renda, crise de demanda, recessão econômica e perda de capacidade de investimento governamental. E apesar de São Paulo ser um estado próspero no contexto brasileiro, nós vivemos sim uma realidade de economia em desenvolvimento, marcada pela desigualdade social, por comunidades pobres com grandes aglomerações de pessoas e por vergonhosos bolsões de miséria. E o próprio diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconheceu que abre aspas, quase impossível praticar distanciamento físico e confinamento nessas condições. O senhor Tedros Adhanom, ele afirmou que o fique em casa, além de não ser prático, pode, abre aspas, causar danos involuntários, como aumento da fome e da violência. Mais para frente, a FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, publicou um informe sobre a desnutrição no mundo, alertando que a paralisação e a recessão econômica decorrentes aí da pandemia podem gerar 265 milhões de novos famintos. Ato contínuo. A Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, informou que 6 mil crianças podem morrer por dia, por causas evitáveis. São 1.200.000 almas menores de 5 anos morrendo a mais no mundo. Evitáveis. Um retrocesso de 2 décadas nos índices globais de mortalidade infantil. E o Brasil está entre as 10 nações potencialmente mais atingidas. Pessoal, crianças brasileiras, Bom, falando só de Brasil, um estudo internacional que a gente já debateu muito aqui comprovou cientificamente a relação direta que existe entre o aumento no desemprego e aumento da mortalidade na população jovem e adulta. E o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, já projetou vários cenários com mais de 12 milhões de novos desempregados. Então, é nesse contexto de desemprego, de fome, de miséria, de mortalidade infantil que se discute saúde pública. Não é lacrando fica em casa, alienado e de geladeira cheia. Para alguns, esse fica em casa é morra em casa. E, na real, a variável que realmente interessa no combate à pandemia, já falamos aqui, ela está a favor do Estado de São Paulo, que é a capacidade da rede médica. Quando o secretário municipal de saúde, vocês vão lembrar isso, de forma irresponsável, de forma alarmista, insinuou que a capital estava perto do colapso hospitalar, eu provei com dados do Conselho Federal de Medicina que aqui existem mais leitos de UTI por 100 mil habitantes do que em qualquer país desenvolvido do mundo. Pode pegar aí Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, não tem. Há 2 meses eu participo aqui desse debate e eu confesso que eu me sinto bastante solitário no combate à desinformação propagada pelas autoridades públicas e replicadas aí por setores partidarizados da imprensa. E vejam só, o discurso de hoje, do governador, do vice-governador e do prefeito é o mesmo que o meu de sempre. A rede hospitalar não vai colapsar em São Paulo se houver flexibilização da quarentena, especialmente em decorrência de parcerias com o setor privado para aluguel de leitos em hospitais particulares. E que se saiba até hoje, ninguém morreu de Covid-19 por falta de acesso a tratamento médico aqui em São Paulo. Então percebam que mesmo com o fracasso do isolamento social, o aumento no número de contágio e o recorde no registro de óbitos, os políticos finalmente se renderam à realidade. Eles vão abrir gradualmente a economia. Sabe para quê, pessoal? Para salvar vidas num país pobre.
E o mais deprimente, para quem enxerga um pouco além da bolha, é aturar esses políticos discursando sobre como supostamente salvaram milhares de vidas imaginárias com as suas medidas arbitrárias e autoritárias de confinamento. É tudo mentira, mas será a versão oficial. E muita gente na imprensa vai replicar esse achismo como se fosse ciência. Aqui no debate, pelo menos, eu garanto contraponto.